Muito bem, Shalom, estou aqui com você, estamos aqui, e bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo para mais um capítulo de leitura do livreto chamado Por que Tardo o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Este é o 8º capítulo. Vamos lá então. E esse capítulo diz assim: crentes incrédulos. Crentes incrédulos. Deixa eu baixar um pouquinho do som aqui. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Crentes incrédulos. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Cura todas as tuas lágrimas e não notícia. Qualquer dia desses, uma pessoa simples vai pegar a palavra de Deus, lê-la e crer nela. E ai de nós todos, vamos ficar muito envergonhados. É que nós adotamos a cômoda postura de que nossa tarefa para com a palavra é explicá-la. Na verdade, nossa primeira atitude deve ser de crer nela e depois obedecer. Primeiro cremos, depois obedecemos. Um pensamento que tem me ocorrido com frequência ultimamente é que existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Não é verdade que toda vez que assistimos a um seminário de estudos bíblicos, ouvimos uma repetição das mesmas velhas lições e saímos dali sem ter aumentado nem um pouco nossa fé? É possível que Deus nunca tenha visto um grupo de crentes tão incrédulos como os desta geração. Como isso é humilhante. Será que estamos como que deslumbrados com a riqueza espiritual? Talvez sejamos como um marinheiro pobretão que cruza o Atlântico e fica alucinado, magnetizado ao pensar que ali embaixo está o navio Lusitana com muita riqueza em seu bojo, que ele poderia pegar para si. O único problema são os metros e metros cúbicos de água que o separam dele. Do mesmo modo, a Bíblia, que é o talonário de cheques do crente, que lhe é dado pelo Senhor da glória gerante, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Estando me sentindo forte e insatisfeito com a pobreza espiritual que nós, os crentes, estamos vivendo na atualidade. Quantas vezes vamos em uma reunião de oração e ouvimos uma frase tão comum: Senhor, tu podes fazer isso, referindo-se a um determinado pedido. Mal tal afirmação é fé? Será que essa afirmação é fé? Não é apenas o reconhecimento da onipotência de Deus. Eu creio que Deus vivo, o Senhor da glória, pode transformar essa escrivaninha onde estou escrevendo em ouro maciço. Transformar água em vinho ou madeira em ouro são coisas que estão dentro da capacidade dele. Mas ele transformou água em vinho quando houve necessidade disso. Nesse momento, por exemplo, $1 milhão me seria muito útil e não gostaria de 1 centavo para mim mesmo. Nem teria do que me envergonhar naquele dia. Na verdade, temos muita necessidade desse dinheiro, mas afirmar que ele pode fazer a madeira se transformar em ouro não opera a transformação. E sim, eu fico sem o dinheiro, mas se pela fé eu disser ele irá transformar essa mesa em ouro, aí o problema está resolvido. Todos nós sabemos que o maior destes, fé, esperança e amor. Não é a fé, mas por que ignorar o que é menor? Onde é que se vê a fé genuína hoje em dia? O que se vê é um mascaramento da fé.
Um apelo que se ouve com frequência é: cremos que Deus deseja que atendamos a transmissão do nosso programa a mais de 10 estações de rádio. Estamos esperando dele os fundos necessários para isso. Então, irmãos, escrevam-nos o mais breve possível. Isso pode ser uma afirmação de fé, só que com indiretas, e não é dirigida apenas para Deus. Nós, os crentes, gostamos muito de citar superficialmente aquele versículo: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada um." Que palavra extraordinária! De vossas necessidades. Filipenses 4,19. Mas, será que realmente acreditamos nele? Acredito que poderíamos acrescentar um adendo ao capítulo 11 de Hebreus, sem querer com isso diminuir o valor dele, incluindo nomes como o de Hudson Taylor, fundador da missão do interior da China, George Miller, Rhys Roosevelt e outros, e pela fé realizaram grandes feitos. Nessa hora difícil que vivemos, estou ficando cansado de nossas conversas sobre nosso maravilhoso e poderoso Senhor. Quando nós continuamos ainda terrivelmente pobres, Deus abençoa a nossa fé, não a sabedoria nem a personalidade. E a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Ele vai onde a nossa fé o coloca, num certo sentido, que creio todos podem entender. A fé situa Deus aqui ou ali. Ela faz a junção da nossa impotência com a onipotência dele. A ciência já rompeu a barreira do som, e a sociedade que nos cerca, uma sociedade permissiva, sequiciosa de prazer, clama para nós que também já rompeu a barreira do pecado. Agora vamos nós também, com a ajuda de Deus, com fé simples, firme, vamos romper a barreira da incredulidade. A dúvida retarda a ação da fé e até a destrói, mas a fé também destrói a dúvida. A verdade que a palavra de Deus, a verdade que a palavra de Deus ensina, não é tudo é possível que expor bem as Escrituras. Nesta vida terrena, será inútil tentar definir a pessoa de Deus, e possivelmente nem na eternidade conseguiremos entendê-lo, nem tampouco seus atos. Mas o que diz a Bíblia? Esse livro é tão imutável quanto seu autor é. Tudo é possível ao que crê. Muitas vezes ouvimos pessoas que se candidataram a um emprego para o qual se julgavam altamente capacitados e foram rejeitadas. Dizerem, não sem certa amargura: hoje em dia o que conta não é o que a gente sabe, mas quem se conhece. Não pretendo entrar no mérito da questão com relação ao mundo dos negócios, mas tenho certeza de que o plano espiritual é a mais pura verdade. O fato que sabemos sobre Deus nesses dias dão para encher uma biblioteca. Não queremos com isso depreciar o verdadeiro conhecimento, a menos ainda a sabedoria que vem lá do alto. Mas conhecer fatos sobre Deus é uma coisa, conhecer a pessoa dele é outra coisa muito diferente. Paulo não tinha nada e, no entanto, possuía tudo. Que sublime paradoxo! Que abençoada pobreza! Esse grande homem era espiritualmente riquíssimo. O fato de estar edificando o reino de Cristo e de estar escrevendo os oráculos de Deus nunca lhe subiu a cabeça. E a respeito de tudo que fez, já quase ao fim de sua carreira, ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a caminho dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O maior empecilho que existe para que os crentes transformarem em realidade diante dos olhos no mundo as promessas de Deus
é esse nosso desprezível ego. Mas Paulo declara que seu antigo senhor, o ego, foi destronado e que é melhor, foi anulado na cruz. Gálatas 2:20. Então Cristo pôde ser entronizado em sua vida. E para que nós purifiquemos e estejamos preparados para que ele assuma o controle, é preciso que o egoísmo e a autocompaixão, a justiça própria, a autossatisfação, a importância própria de tudo que tenha a ver com o ego sejam entregues à morte. Não importa quem somos, nem o que nós sabemos. O que realmente importa é o que somos diante do inescrutável Deus. Se desagradarmos a Deus, não importa a quem vamos agradar. E se agradarmos a Ele, não importa a quem vamos desagradar. Aquilo que podemos chegar a ser pela nossa união com Cristo é uma coisa, mas aquilo que somos é outra muito diferente. Encontro-me profundamente insatisfeito com o que sou. Se você está satisfeito, então tenha compaixão deste seu irmão mais fraco e ore por mim. Existe um tipo de fé que é natural, intelectual e lógica. E existe também a fé que é espiritual, de que adianta pregarmos a palavra, se no momento em que a anunciamos não temos uma fé viva em comunicar a mesma palavra, não lhe trará vida. Então a letra mata. Iremos nós adicionar mais morte à morte. O maior benfeitor do homem hoje será aquele que puder trazer o inestimável poder de Deus para esse cristianismo orgulhoso e sem poder que vivenciamos hoje. A promessa de Deus ainda está de pé. O povo que conhece o seu Deus o tornará forte e vivo. E se alguém de nós conhecer a Deus, então, coitado de você, Lúcifer. É muito sério isso. Tudo isso aqui é uma bomba atômica em nós. A ciência já rompeu a barreira do som. E a sociedade que nos cerca, uma sociedade permissiva, sequiosa de prazer, clama para nós que também já rompeu a barreira do pecado. Agora vamos nós também, com a ajuda de Deus, com fé simples, firme, vamos romper a barreira da incredulidade. Onde você vai manifestar, por exemplo, eu ouço a palavra de Deus, estudo, leio, entendo em mim e a pratico. Quando eu vejo um caso de situação de oração, eu vou logo impelido pelo Espírito e vou lá já prontamente para romper aquilo e colocar por terra aquela situação onde o mal escravizou quem quer que seja, uma família, uma pessoa. Isso é pôr em prática aquilo que Jesus ensinou. Jesus não ficava parado nem de mãos atadas, olhando as pessoas perecerem. Ele sempre estava posicionado diante das pessoas com o propósito de Deus ativo nele. Jesus, ele sempre estava pronto a agir diante das situações. Ele nunca saiu de um lugar sem dar resposta às pessoas, e muito menos deixaram ela, depois do ensinamento, sair com alguma coisa de barriga vazia, por exemplo. Ele sempre provocava situações. E mesmo quando ele, no Sermão da Montanha, lá no Sermão do Monte, quando os 12 entenderam, disseram: só tu tens palavra de vida eterna, para onde nós iremos? Quando as pessoas foram, que ele chegou a um ponto que ele tinha que passar aquelas pessoas de fase, e elas entenderam. Se elas não tivessem entendido, hoje nós não teríamos tanta evolução assim, apesar de estarmos atrasados em algumas coisas.
né? Eu estava hoje falando a respeito de uma palavra que aquele jovem rico em Lucas 18, que sempre vai estar faltando alguma coisa. Um jovem chegou a Jesus e falou: Senhor, eu entendo tudo sobre todas essas coisas, eu faço isso, eu sigo certinho todas essas coisas. E ele falou assim: eu faço isso com perfeição. Aí Jesus falou assim: ó, isso para você se concretizar, para concretizar isso, você tem que vender tudo que você tem, dê aos pobres e vem e siga-me. E a maioria das pessoas não tem a revelação da palavra, a qual eu vou deixar você com curiosidade agora nesse momento, para concretizar a fé, onde nós lemos aqui, né? Vou aqui ver uma frase de Tozer, Dr. A.W. Tozer. Enquanto a liderança espiritual não voltar a ser ocupada por homens que preferem a obscuridade, continuaremos a presenciar uma constante deterioração da qualidade do cristianismo popular, e possivelmente chegaremos ao ponto em que o Espírito Santo, entristecido, se retirará com a glória de Deus se apartou do templo, né? Então, o que significa isso aqui? Aquele jovem se retirou da presença de Jesus e saiu entristecido, porém ele entendeu. E existe um lugar na Bíblia onde diz que quando houve uma perseguição, existia ali diante de Jesus, diante de todas as pessoas, um jovem envolto em um lençol de linho fino. E quando foram para cima dele, ele abandonou aquele lençol e fugiu nu. Esse é o versículo onde tem aquela revelação daquele jovem. Não era qualquer pessoa que tinha um lençol de linho fino. Então eu creio que este versículo ali, exatamente esse versículo, é aquele jovem lá, que vendeu tudo, deu aos pobres. A única coisa que lhe sobrou, que lhe restou, foi um lençol onde ele se cobriu. E quando veio a perseguição sobre eles, onde ele estava junto com o pessoal do cristianismo, né, o pessoal do fogo santo, o pessoal do Labassur e Anderra estava reunido. Quando veio a perseguição, até o lençol ele abandonou. E não se fala mais nisso. Mas eu creio que é aquele jovem lá atrás. Amém? Então, olha só. Não precisa acreditar nisso, mas é só procurar lá e ver. Talvez você vai ter a mesma clarão. Talvez você vai ter a mesma visão a respeito do mesmo assunto. Então, para finalizar aqui esse capítulo, que diz aqui assim, capítulo 8, crentes incrédulos. Fica esse versículo para você pesquisar, né? E aqui mais uma frase aqui de Zwinglio, que diz assim, ó: e quanto à verdade, não podemos abandoná-la, mesmo que isso implique na perda de nossa vida, pois não vivemos para esta geração, nem para servir aos príncipes, mas para o Senhor. Shalom. Deus te abençoe. Curta lá, compartilhe, leia. Seja feliz e tenha a alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus.